Plano de Estudo Tutorado Terceiro Ano Ensino Fundamental, volume 4, 2021, Geografia, semana 4. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Vamos fazer a semana 4 de Geografia do terceiro ano, tema Urbanização. Querida criança, nesta semana vamos estudar sobre urbanização. A urbanização refere-se ao crescimento das cidades em relação ao campo e à transformação estrutural dos espaços sociais. A apresentação. Urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. É o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, com a consequente migração populacional do tipo campo-cidade, que, quando ocorre de forma intensa e acelerada, é chamada de êxodo rural. Para saber mais, quer saber mais sobre êxodo rural? Acesse o vídeo disponível. Então tem o link para vocês acessarem. Vamos iniciar as atividades da semana 4 de Geografia do terceiro ano. Atividades. Número 1. Baseado na informação acima, você conhece alguém que contribuiu com esse processo de êxodo rural? Explique. Então, aqui uma resposta pessoal. Se você conhece, você vai colocar que sim e vai falar um pouco. Número 2. Quais os pontos positivos e negativos da urbanização? Explique com suas palavras. Então, aqui eu coloquei que os pontos positivos são os atendimentos médicos em consultórios, tem hospitais, serviços bancários, supermercados, transportes e também mais oportunidade de emprego, mais oportunidade de trabalho para as pessoas, Aí a gente tem o ponto positivo da urbanização. E pontos negativos? Então, trânsito, a violência quando a cidade, principalmente na cidade maior, Então, violência, aumento da poluição. Então, aquela falta de sossego que as pessoas que moram no campo, na zona rural têm, na cidade elas perdem isso. Então, você pode colocar aí. Então, você pode acrescentar. Eu coloquei também falta de sossego devido à correria do cotidiano, Então, aqui os pontos positivos, consultórios, hospitais e outras coisas. E os pontos negativos também, que você também pode acrescentar, Que tem mais pontos negativos. Agora, relação entre industrialização e urbanização. Vamos saber mais? A relação entre industrialização e urbanização encontra-se no fato de que é o processo industrial que dinamiza as sociedades e atua no sentido de modernizá-las, embora esse não seja o único fator responsável por isso. Assim, ampliam-se os achados fatores atrativos das cidades, ou seja, o conjunto de características do meio urbano que atrai os migrantes advindos do campo. A industrialização intensifica a urbanização das sociedades no sentido de propiciar a formação do êxodo rural, que é a migração em massa da população do campo para as cidades, além de atrair essa migração justamente para as áreas mais industrializadas, onde há mais empregos direta e indiretamente produzidos pelas indústrias. Então, você viu aí no texto falando o que atrai as pessoas, do campo para as cidades, os fatores atrativos. Então, vem para poder trabalhar, que há mais empregos direto ou indiretamente produzidos pelas indústrias. E aí você está vendo, olha, taxa de urbanização brasileira. Então, o que está de azul é a população urbana, o que está aí de vermelho é a população rural. Então, você pode observar que aqui de 1940 até 2010, olha, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. Bem, aqui então, população urbana em 1940, olha, urbana é de azul e aqui de vermelho é rural. Então, 1940 tinha mais pessoas onde? Na zona rural, população rural, tá vendo? Aqui a gente tem 31%, são a população urbana, a população urbana aqui 31%, e 69% são as pessoas que moravam no campo, população rural. E aí você vai observando aqui, ó. Aí quando foi em 1950, também, mais ou menos assim,
Depois, quando foi... Aí você vai olhando os anos, 1960, 1970. Depois você vai observar que aconteceu. A população urbana, que era no início menor, olha, ela foi aumentando. O que isso significa? Que as pessoas do campo, né, a população rural, começou a se mudar para a cidade. Então aqui você pode observar, no início, olha como que era, tá vendo? Né? Tinha mais pessoas onde? Na população rural. E agora, tá vendo? Olha só, então 2010. Então, olhando, verificando aí essa taxa de urbanização brasileira, você vai responder, olha. Observando o gráfico, acima explica com suas palavras o que aconteceu de 1940 até 2010. Então, você viu o que foi acontecendo. A população urbana, ela foi aumentando, tá vendo? Olha, de azul é a população urbana. Tá vendo? E a população rural, então, foi diminuindo, ou seja, as pessoas vieram da zona rural, vieram para a cidade. Então, o que eu coloquei? A população urbana foi aumentando, as pessoas foram deixando o campo para virem morar na cidade. Então, você pode observar isso aí pelo gráfico, né? 4. Complete as frases com as palavras corretas. Então, nós temos aqui processo, sociedades, responsável e industrialização. E aí você encontra também essas respostas aqui que nós colocamos, olha, a relação entre industrialização. Nós vamos completar com essas palavrinhas, mas quando você volta aqui, você encontra no texto essas palavras. Então, tá tudo aqui, ó. É o processo, tá vendo? Industrial que dinamiza, tá vendo? Tá tudo aqui. Aí vamos completar, então agora vamos completar aqui com essas palavrinhas. Então ficou assim: a relação entre industrialização e urbanização encontra-se no fato de que é o processo industrial que dinamiza sociedades e atua no sentido de modernizá-las, embora esse não seja o único fator responsável por isso. Quando você volta lá, você vai ver, ó, embora esse não seja o único fator responsável por isso, está aqui, ó. Vendo? Encontra-se o fato de que é o processo industrial que dinamiza as sociedades e atua no sentido de modernizá-las, embora esse não seja o único fator responsável por isso. Então, a outra parte também está aí. Não vou voltar com você não, mas você pode, se tiver dúvida, você vai achar rapidinho. Agora nós vamos completar com rural, migração, êxodo e urbanização. Então, urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. É o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, com a consequente migração populacional do tipo campo-cidade, que quando ocorre de forma intensa e acelerada, é chamada de êxodo rural. Então, com essa atividade, nós finalizamos a semana 4 de Geografia do terceiro ano. Te aguardo no próximo vídeo. Deixe aí seu like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Abraço!